Olá, meus amigos, eu quero levar uma palavra de Deus para vocês agora. Bom, eu quero falar agora um pouco para vocês sobre o livro de Provérbios. No capítulo 4, no versículo 25 ao 27, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 25 ao 27. Enquanto você abre sua Bíblia, que é essencial que as pessoas elas não querem abrir a Bíblia delas, elas não querem abrir as Escrituras. Mas enquanto os verdadeiros de Deus, que eu sei que vão abrir a palavra de Deus, pegam a Bíblia, eu vou convidar vocês a baixar o aplicativo da nossa rádio. O nosso aplicativo é Rádio Jesus na Mente. Se você tem iPhone, radiojesusnamente.fm. Para o sistema Android, Rádio Jesus na Mente. Você baixa o aplicativo, você tem acesso a pregações 24 horas por dia, em qualquer lugar que você tiver, desde que tenha acesso à internet, porque a nossa rádio necessita que você tenha acesso à internet para que você escute, mas você tem pregações 24 horas. Qualquer momento que você entrar na nossa rádio, você vai ouvir uma palavra de Deus. Você pode acordar de madrugada precisando de uma palavra e ela vai estar lá para você ouvir. Então, essa porta que Deus abriu para a gente dessa rádio foi algo excelente para que a gente pudesse levar a palavra de noite. Foi algo que Ele abriu para que você que está me ouvindo agora pudesse ouvir o Evangelho e mudar, de modo que nenhum desculpa para dar para Deus no dia do juízo, porque nós estamos aqui levando a palavra dia e noite para vocês. Não somos nós quem falamos, mas é o Espírito Santo que fala por meio de nós. Bom, então eu quero levar essa palavra para você. Para baixar o aplicativo, você também pode acessar o nosso site, jesusnamente.net, e lá você vai ver dois ícones. No canto superior direito, você vai ver o ícone do Android e da Apple, você clica e você pode baixar o aplicativo. Então, aí você vai ter acesso às pregações, tá bom? Bom, e também, irmão, só mais uma coisa aqui. Se você quiser que a sua pregação seja na nossa rádio, envie um áudio, contando seu testemunho, pregando a palavra, e aí a gente vai estar disponibilizando isso lá na rádio. Mas tem que pregar a palavra verdadeira. Não adianta você vir aqui dizendo, ai, Jesus te ama, a vitória vai chegar na sua vida e querer que a gente coloque isso. Não, a gente está colocando as pregações daqueles que estão compromissados com a verdade, daqueles que realmente pregam toda a verdade com toda a ousadia. Então, isso daí é uma porta de Deus abriu para que cada um pudesse ouvir o Evangelho, falar do Evangelho. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo abençoadas por esse canal. Bom, então vamos lá. Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 25. Você leia comigo na sua Bíblia. Assim ensina a palavra de Deus. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Bom, meus amigos, eu não sei se vocês entenderam essa palavra. Eu vou ler ela novamente. Eu peço que você preste muita atenção. Quero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão. Vamos lá, ó. Teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente dos pés e sejam todos os seus caminhos bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que isso quer dizer? Perceba que Deus ele diz que você deve olhar os seus olhos à frente de você. Aquilo que está na frente, no centro. Muitos de vocês não têm olhado com olhos direitos, não têm olhado diretamente para aquilo que está diante dos vossos olhos. Deus, ele de noite coloca diante dos vossos olhos oportunidades para se arrepender. Ele coloca de noite diante dos vossos olhos a palavra de Deus. Ele coloca dia e noite diante dos vossos olhos a mão dele para os resgatar da vida de pecados. Mas vocês não veem porque vocês não olham para aquilo que está na frente de vocês. A palavra de Deus, ela ensina no livro de Isaías, capítulo 6. Eu vou até ler essa passagem de Isaías, capítulo 6, aqui para você ver. Você tem estado cego. A palavra de Deus ensina no livro de Isaías, capítulo 6,
que engorda o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos, e não venha ver ele com seus olhos, e ouvir com seus ouvidos, e entender com seu coração e converter-se e ser sarado. Ou seja, você é uma pessoa que tem sido cega espiritualmente. Seus olhos não olham para aquilo que está diante de ti. Você olha, mas você não enxerga, você não entende, aquilo não entra no seu coração. Ah, mas eu não estou entendendo o que isso quer dizer. Mas é sinal que você está cego, você não está entendendo o que eu estou falando. Que Deus está colocando de noite, diante de você a palavra. Você ouve dia e noite o evangelho. De noite tem estado diante dos vossos olhos, tem estado na sua cara oportunidades para que você se arrependa, para que você abandone os seus pecados, para que você abandone a imoralidade, a mentira, a fofoca, a safadeza, mas você não enxerga isso. Você não enxerga as oportunidades que Deus tem te dado para pregar o evangelho, para ajudar o pobre. Você não enxerga as oportunidades que Deus tem te dado para fazer a vontade dele. E é por isso que você está perecendo cada dia mais e mais essa vida medíocre que você tem levado. Mas Deus ele diz que você deve olhar diretamente para aquilo que está diante de você. Você não tem olhado, você não tem visto as oportunidades de servir o reino de Deus, porque você está muito distraído, olhando para as outras coisas da sua vida. Você é muito distraído vendo pornografia, você está muito distraído mandando fotos para os outros, para ganhar curtida, para ganhar elogio carnal. Ai, como você é muito bonita. Ai, como você é muito bonito. Nossa, você é forte, você é inteligente. Você é isso, você é aquilo. É isso que os servos do diabo falam. Para que você se mantenha na mesma vida que você tem vivido. Perceba. De noite você posta fotos sensuais nas redes sociais, fotos sorrindo. Tá com uma foto do WhatsApp sorrindo, escancarando a boca com um sorriso. Mas aí a sua vida está uma completa e verdadeira desgraça. Você chora o dia inteiro, você não vive conforme o evangelho, você é oprimido por pensamentos malignos, você é uma pessoa que tem sido escrava da pornografia, tem sido escrava do sexo, tem sido escrava da avareza, do dinheiro, não consegue ajudar o pobre, você é uma pessoa que tem sido escrava dos seus próprios pecados, sido escrava da fofoca. Como tem gente fofoqueira me ouvindo agora, pessoas que falam de noite mal do próximo, pessoas que não fazem nada da vida, mas ficam o dia inteiro olhando as redes sociais para saber da vida de fulano. Nossa, você viu? Fulaninho comprou um carro. Fulaninho tá com um carro zero agora. Nossa, você viu? Fulaninho formou na faculdade. Olha, fulaninho tá ficando rico. Nossa, você viu o jeito que fulaninho está andando agora? Você viu o jeito que ele está se vestindo? É isso que você faz na sua vida. E aí você tem estado cego. Você está muito ocupado falando mal dos outros, está muito ocupado perdendo seu tempo com pessoas inúteis, está muito ocupado tirando foto e não enxerga que Deus está colocando diante dos nossos olhos a oportunidade para se arrepender, para se reconciliar com Ele. E Deus te chama dia e noite, você sabe muito bem disso. Mas você não quer ouvir? Você tem estado distraído com as outras coisas da sua vida? Meu amigo, repense sua fé antes que seja tarde. Deus ele vai cobrar cada um conforme as suas obras. Se você tem obrado mal, se você tem vivido pelas obras da carne, tenha certeza que Deus ele não vai poupar você da ira dele. Ele vai te destruir em breve. A palavra de Deus ensina isso, ela é muito clara. Então perceba que você tem sido contrário ao evangelho, que você não tem enxergado as oportunidades que Deus tem te dado para servir. Você só enxerga o pecado e você agarra com todas as suas forças oportunidades para pecar, oportunidade para falar palavrão, você vai lá e fala, oportunidade para fofocar, você vai lá e fofoca, oportunidade para esculachar o próximo, você vai lá e esculacha, qualquer oportunidade que aparece para você brigar, para você mandar indireta, para você tirar foto carnal, para você ver pornografia, para você falar imoralidade, você está agarrando. Mas na hora que é para você ler a Bíblia, na hora que é para você pregar o evangelho, ajudar um pobre necessitado, aí a coisa já muda. Você foge das oportunidades que Deus coloca diante de ti. É por isso que você vai perecer. Você tem se desviado dos caminhos do Senhor. E ainda assim você acha que serve a Deus. Meu amigo, não se engane, você tem sido servo do diabo. Eu não estou falando isso por mim mesma. Você é um servo do diabo. Não. Porque se você abrir as escrituras, no livro de Atos, capítulo 13, onde Paulo
ele fala: ó filho do diabo, até quando você vai continuar pervertendo os caminhos retos do Senhor? João 8,44, vós sois filhos do diabo porque vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai. Você tem vontade no seu coração de satisfazer os desejos do diabo. Quais são os desejos do diabo? Propagar o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele quer que todos venham a ganhar a morte eterna no lago de fogo e enxofre. E você tem satisfeito os desejos do diabo e não tem enxergado isso. Porque perceba, os desejos do diabo é propagar o pecado, é matar, roubar e destruir por meio do pecado. Você só vive propagando o pecado, sendo pedra de tropeço para o seu próximo. Você vai lá e fofoca. Você chama uma pessoa para fofocar e fala mal do próximo para ela, fazendo com que essa pessoa também fale mal do próximo. Você está propagando o pecado. Quando você deixa de ajudar uma pessoa que necessita, você está propagando o pecado, a injustiça. Quando você está falando besteira, imoralidade, você está propagando o pecado. Quando você está aí falando desgraça, falando sobre coisas ruins, você está propagando medo. Você aí fica mandando indireta de noite, brigando com o próximo, você está excitando contendas, iras, ódio, tudo isso é obra da carne. Para você que fica de noite postando foto sensual, postando foto carnal nas redes sociais. Ah, eu vou tirar uma foto aqui para deixar de lembrança com meus amigos. Eu vou tirar uma foto para ganhar uns elogios, para ganhar curtida. Aí você vai lá e posta uma foto. Você está atraindo o quê? Cobiça, inveja e diversas outras obras da carne. Então perceba como você tem sido abominável, propagando o pecado. Você tem propagado o pecado e as obras da carne. Em Romanos 6:23 ensina que o salário do pecado ele é a morte. E não é somente a morte aqui na terra. Não é somente você estar aqui, vamos supor, você leva um tiro e morre. Isso não é somente. Essa não é a morte que é o salário do pecado, que essa morte todos nós sofreremos. Mas o salário do pecado ele é a morte eterna lá no fundo. Se você ler o livro de Apocalipse 21, capítulo 22, você vai ver que Deus ele chama o inferno e o lago de fogo de segunda morte. Então essa é a morte que você, pecador, vai sofrer. Não pense você, quando Deus ele diz o salário do pecado é a morte, você morre aqui na terra, acabou o sofrimento. Não. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O diabo te faz crer que quando você morre aqui na terra, acaba o seu sofrimento, acaba tudo. Pelo contrário, para os ímpios e pecadores vai ser o começo do sofrimento e o começo do problema. Se você acha que sua vida é muito problemática, quando você morrer, você vai se livrar dos seus problemas, você está se enganado. Sua morte vai ser o começo dos problemas, porque você vai ser lançado ao lago de fogo, e aí você vai se ver em tormentos, como ensina Lucas 16, na parábola do rico e do Lázaro. Então perceba, Deus ele tem visto suas más atitudes e ele vai te cobrar. Leia Lucas 16. Leia Lucas 16, essa palavra é muito clara. Então, perceba que você não tem olhado para aquilo que está diante de ti. Você tem olhado somente para o pecado. Você tem olhado somente para os seus problemas. Você tem olhado somente para aquilo que está em volta de ti, mas você não quer olhar para Deus, para que você seja salvo. Deus ele disse: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os confins da terra. Hebreus ensina também a mesma coisa. Nós devemos manter os nossos olhos fixos em Cristo. E o que isso significa? Significa que você deve se manter firme seguindo os passos de Jesus Cristo. Que você deve se manter firme, vivendo como Cristo viveu, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Isso está escrito na palavra. Porém, muitos de vocês têm andado conforme seus próprios corações. E é por isso que você tem perecido. Mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Quando você continuar vivendo essa vida miserável, mesmo sabendo que tem que mudar, mas não muda, você vai continuar perecendo cada vez mais indo para o inferno. Portanto, arrependa-se antes de tarde. Deus está te alertando. Pare de olhar para o pecado, pare de viver no pecado. Comece a manter seus olhos fixos em Cristo, comece a ler a Bíblia, comece a orar, comece a se afastar do pecado. Se afaste de tudo que te afasta de Deus. Salmo 1 ensina isso. Se você também
palavra de Deus no livro de Mateus, está escrito, Deus ele diz que se o seu pé te faz pecar, você deve cortar ele e lançar fora. Porque é melhor que você corte o seu pé e entre sem ele no reino de Deus, que você entrar com o seu pé no inferno. O que isso significa? Eu vou cortar meu pé aqui, vou amputar o meu pé. Não é isso. Não é isso. Deus é o seguinte, você deve tirar da sua vida, cortar de vez a sua vida que te faz pecar. Se as suas más amizades, os amigos inúteis, só chegam para você para falar imoralidade, para falar sexo e safadeza, se é isso que tem te feito pecar, corte amizade com essas pessoas. Deus avisou que não há comunhão de luz e trevas. Comunhão há de ser servo de Cristo e servo de Belial. Ou seja, comunhão há de servo de Cristo e servo do diabo. Então perceba que Deus é muito claro. Se tem te feito pecar, é o Facebook, exclua. Se tem te feito pecar, são esses grupinhos no WhatsApp. Saia disso. Deve se afastar de tudo que te afasta de Deus, para que assim você possa ver em santidade. Sem santidade, ninguém verá a face de Deus. Ninguém verá a face de Deus. Então, aprenda a olhar diretamente diante de ti. Aprenda a olhar para as oportunidades que Deus tem te dado para se arrepender, para seguir a palavra. Você diz, por que Deus não age na minha vida? Por que nada muda na minha vida? Porque você não quer mudar. A sua vida só vai mudar quando você mudar. Você que controla a sua vida. Se você quiser mudar, você vai, consequentemente, mudar toda a sua vida ao seu redor. Mas você não quer mudar. É por isso que você vai perecer. Então arrependa-se antes que seja tarde e mude os seus caminhos para que você não venha perecer. Deus ele diz, pondera a vereda de seus pés, ou seja, controla a vereda de seus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O que isso significa? Você deve andar em retidão. Você deve seguir somente um caminho que você não pode ser desviado desse caminho. Esse caminho é Jesus Cristo, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. As pessoas, elas querem buscar os caminhos de Deus em lugares errados. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas as pessoas querem buscar a Deus na religião. Elas querem buscar a Deus da forma delas. Não querem ler a Bíblia, não querem praticar. Não querem seguir os passos de Cristo. Não querem pôr em prática o que a Bíblia diz. O único caminho para que você já chegue a Deus é você pôr em prática o que a palavra diz. Esse é o único caminho. Fora disso, não há outro. Por que eu nunca me chego a Deus? Porque eu nunca me aproximo de Deus. Deus ele disse, aproximai-vos de mim, eu me aproximarei de vós. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque você não tem a presença de Deus na sua vida por causa do seu pecado. Te afasta do caminho de Deus. Porque você não quer seguir a Jesus Cristo, que é o caminho. Somente Ele pode te liberar ao Pai. Você tem buscado a Cristo nas igrejas evangélicas. Você tem buscado a Cristo em igrejas católicas. Você tem buscado a Deus em centros espíritas. Seja lá o diabo que for. Esse não é o caminho. O caminho de Deus você não vai encontrar aí. Aí você vai encontrar somente os caminhos que vai te levar ao inferno. Porque Deus avisou que caminhos que ao homem parecem certos, mas que no final são caminhos de morte. Então pare de seguir esses caminhos de morte e siga o caminho de Deus. Deus está te chamando agora. Siga o caminho de Deus. Deus está te chamando. Siga o meu caminho. Pare de seguir aquilo que você acha certo. Pare de seguir religião. E siga Jesus Cristo, meu filho, para que você não venha perecer. E por que você não tem achado até hoje esse caminho? Porque você não retira o seu pé do mal. Você tem uma oportunidade de pecar, você não se desvia dessa oportunidade. Primeira oportunidade de pecar que você tem, você vai lá e peca. Ao invés de dizer não pro pecado, você vai lá e comete um erro. Muitos de vocês são tão miseráveis, cometem um erro e ainda assim não se arrependem. Então percebam que a vida de vocês tem sido errada. A vida de vocês tem sido difícil, tem sido
uma vida afastada dos caminhos de Deus, porque vocês não têm buscado isso, porque vocês têm vivido no erro, vocês têm vivido no erro, vocês têm vivido no pecado, em tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas Deus te chama para que você viva uma vida em retidão e em justiça. Porque a base do trono de Deus é justiça e retidão, e quem não andar em justiça e retidão não poderão servir a Deus. Os caminhos do Senhor são retos, retos. Você não pode se desviar. Eu vou cometer um pecadinho aqui porque a carne é fraca. Meu amigo, você está caminhando firme rumo à sua própria desgraça. Deus avisou que a porta da salvação é estreita e poucos são os que encontram. A porta é estreita, você deve se desviar dos seus caminhos maus para que você siga. Se você se desviar, você vai sair do caminho muito facilmente, porque ele é estreito, você não tem espaço para se desviar. Quando você se desvia dele, você já está no caminho largo. E o caminho largo, ele leva à perdição. A perdição. Que é a perdição? Perdição, você vai perder toda a graça de Deus que é dada a você nessa terra. Coisas simples que para você não tem valor, você vai perder. O simples prazer de puxar o ar para os seus pulmões e enchê-los, você vai perder. Você vai entrar na perdição, você não vai ter ar no inferno. O simples prazer de poder conversar com uma pessoa, você vai perder. O simples prazer de olhar para a luz do sol, você vai perder. O simples prazer de ver uma cor, você vai perder. Você vai perder as oportunidades para servir a Deus. Você vai perder aquilo que provém de Deus, tudo que provém de Deus. Você vai perder as suas forças. Você vai sentir sede e fome por toda a eternidade. Isso é o inferno, é a perdição. Você vai perder toda a graça de Deus que te é dada nessa terra para que você o sirva. Porque não é de bom grado que essa terra está servindo de palco para suas iniquidades. Não é de bom grado que o sol brilha sobre a sua cabeça, porque você tem pecado contra o poderoso e santo Deus. Então é bom que você se arrependa e afaste-se do mal antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Deus ele tem te chamado. Deus ele te chama. Deus ele te chama hoje para que você se arrependa. Porque ele é justo e reto. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 1, você vai ver no trono de Deus, as rodas do trono de Deus, elas não se viram. Isso significa que elas andam retas em retidão. A base do trono de Deus é a retidão. Então aprenda a andar em retidão, orando e lendo a Bíblia, praticando os mandamentos de Deus. Para você que está se arrependendo dos seus pecados, para você que tem se sentido tocado por essa mensagem, que tem visto que você deve abandonar seus erros, que está sentindo seu coração agora, que deve se arrepender. Eu peço que você, assim que terminar essa mensagem, se ajoelhe em seu quarto, faça uma oração sincera a Deus, clamando pelo sangue de Cristo. Porque Deus, ele certamente ouvirá você. Busca ele de todo o seu coração. Ainda que hoje você tenha sido uma pessoa que não tem estado revestida com toda a armadura de Deus, ainda que hoje você tenha sido uma pessoa que não tem vivido conforme o Evangelho, você que tem sido uma pessoa que está cansada de ser filha do diabo, que está cansada da sua vida de pecado, está cansada de sentir o peso do pecado dentro de você, essa palavra é para você. Não estou pregando aqui para quem está conformado com a sua vida no erro, estou pregando para quem quer se arrepender. Para você que quer se reconciliar com Deus, ainda que hoje Deus esteja afastado de ti, Ele te diz, aproxime-se de mim, filho, e eu me aproximarei de você. A causa do peso do seu coração é porque você não se aproxima de mim, para que eu remova o seu coração de pedra e coloque o coração de carne, e você nos amigos. A causa desse peso dentro de você é que você não quer abandonar os seus pecados. Mas hoje Deus te chama, abandone os seus pecados, anda em retidão e em justiça. Para de se desviar seus caminhos para o mal. Olha só o que você sente quando você erra. Você acha que Deus ele quer isso para você? Deus ele diz que não se agrada da morte do ímpio. Então arrependa-se. Arrependa-se antes de tarde. Deus não se agrada da morte do ímpio, mas a justiça dele requer que todos os ímpios que não se arrependerem sejam lançados ao inferno. Não seja como esses ímpios. Arrependa-se.
Pois Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardio, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Então Deus ele não quer que ninguém se perca. Ele não retarda a promessa do fogo do inferno aos desobedientes. Mas ele quer que todos se arrependam. E por isso ele está dando oportunidades a todos que se arrependam. Não despreze a oportunidade da santidade, meu amigo. Não despreze. Pare de perder sua vida para o diabo. Não despreze a oportunidade de Deus. Clame a Deus. Como é que você vem retidão e justiça? Pois ele te chama. Ele diz que aquele que vai a ele de coração contrito e arrependido, ele jamais vai o lançar fora. Portanto, clame a Deus. Você sabe que você tem vivido no erro. Você sabe. Portanto, arrependa-se. O Espírito Santo está te chamando neste exato momento ao arrependimento. Não perca mais sua vida para o pecado. Pare de viver no erro. Leia Gálatas 5. Escreva as obras da carne no papel. Leia todos os dias e tente se afastar. Peça a Deus com toda sinceridade. Pai, me ajuda a me afastar das obras da carne. E lute, resista ao diabo e ele fugirá de você. Estou sentindo que Deus está te chamando ao arrependimento. Deus está te chamando. Não endureça seu coração, arrependa-se antes de tarde, pois aquele que endureceu seu coração será morto no inferno, como Israel foi morto no deserto. Tenha certeza disso, você vai sofrer para sempre. Não endureça os vossos corações, largue sua vida de pecado. Eu quero fazer uma oração agora, por todo aquele verdadeiro que está se arrependendo agora, por todo aquele que está com o coração contrito, que quer se voltar a Deus de forma verdadeira. Essa oração não é para quem ouviu essa mensagem, entrou no ouvido e saiu pelo outro. Essa oração é para você que quer se voltar a Deus, que a partir de hoje vai largar de viver no pecado, vai começar a abrir sua Bíblia, vai começar a orar e vai começar a viver uma vida em retidão e em justiça diante de Deus. Portanto, concentre seus pensamentos em Cristo. Tenha certeza que Deus vai te ouvir, caso você clame de coração sincero. Eu quero pedir a Deus aqui agora. Senhor, em nome de Jesus, que cada alma tenha sido tocada pela sua verdade, cada alma agora que tem sido tocada pelo seu Espírito Santo para se arrepender, Senhor, não deixe que a palavra seja roubada pelo diabo dos seus corações, Senhor. Pois o Senhor ensina na parábola do semeador que logo que a semente é plantada, vem o diabo e rouba a semente do coração do pecador. Mas eu peço, não permita, Senhor, que essa semente seja roubada do coração da pessoa que está se arrependendo agora. Eu peço que o Senhor faça que essa semente cresça e frutifique. Senhor, perdoe essa pessoa pelos seus pecados. Tire ela das trevas e traga ela para o reino do seu Filho, para que ela possa ver em santidade. Ensina essa pessoa a andar em seus caminhos. Faça com que essa pessoa entenda que ela deve abandonar os seus erros, que ela deve guardar os seus mandamentos, caso não queira perecer. Faça essa pessoa entender que todo aquele que viver no erro, que negar o seu nome, vai ser chamado filho do diabo, que vai ser destruído. Faça que essa pessoa entenda isso e que ela se converta de verdadeiro coração. Faça que essa pessoa se volte a ti, meu Pai, de todo o seu coração, que ela abandone o erro, que ela abandone as más amizades. Que cada demônio que se dentro dessa pessoa agora, espírito Zé Pelinda, espírito Trancão das Almas, Eixo Caveira, Pomba Gira, Maria Rita, Eixo da Morte, que sai agora, seja destruída pelo poder do seu Espírito Santo. Então é isso, fique na paz, que Deus abençoe os verdadeiro.